Após os próximos 10 segundos, este canal de mídia social apresentará o culto na Proparóquia Cafarnaum, com um mensageiro identificado em legenda. Eu estou feliz, muito, porque você acessou a esse nosso canal e ficará conosco durante os próximos minutos em adoração ao nosso Deus Pai, ao nosso Deus Espírito Santo e a Jesus Cristo, nosso Salvador. Portanto, orem conosco e insira o seu desejo de perdão pelos nossos pecados cometidos em ações, omissões e indiferenças que temos assim feito contra nosso próximo, nosso Deus e com nós mesmos. Portanto, oremos juntos. Pai bondoso que estás nos céus, fica conosco durante estes minutos de adoração que faremos a Ti. Nos perdoa pelos nossos pecados por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que vive e reina contigo eternamente. Amém. Peço desculpas pelos infortúnios e defeitos que teremos na exibição desse culto virtual e online, pois não somos profissionais, somos amadores e adoradores do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Tem piedade de nós. Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e na
satisfaz, pois com ele seguro será. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Podes tu recordar maravilhas sem par no deserto, ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Pois com ele seguro serás. Pois com ele seguro serás. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor.
exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar, mas em nome de Jesus não vai conseguir.
Você se lembra que a Deus tudo pediu, por aquela bênção e até conseguiu. Era feliz, valente, lutador, mas não entendes como tudo acabou. Mas eu tenho uma palavra pra te dizer: Deus dará de volta tudo pra você. Tudo que tinhas foi Deus quem te deu. Era tão feliz que glorificava a Deus. Destemido, valente, lutador, mas não entendes como tudo acabou. Mas eu tenho uma palavra pra te dizer: Deus dará de volta tudo pra você. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar, mas em nome de Jesus não vai conseguir. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar, mas em nome de Jesus não vai conseguir. Não vai conseguir, não vai conseguir. Em nome de Jesus não vai conseguir. Não vai conseguir, não vai conseguir. Em nome de Jesus não vai conseguir. Se o que acabou dói em seu coração, te maltrata tanto, que decepção. Você já fez de tudo para se erguer, achas que é teu fim, não sabe o que fazer. Mas eu tenho uma palavra pra te dizer: Deus dará de volta tudo pra você. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar, mas em nome de Jesus não vai conseguir. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar, mas em nome de Jesus não vai conseguir. Não vai conseguir, não vai conseguir. Em nome de Jesus não vai conseguir. Não vai conseguir, não vai conseguir. Em nome de Jesus não vai conseguir. Não vai conseguir, não vai conseguir. Em nome de Jesus não vai conseguir. Não vai conseguir, não vai conseguir. Em nome de Jesus não vai conseguir. Não vai conseguir. Em nome de Jesus não vai conseguir. Olá, crianças! A história de hoje se chama Perdão. O verso para decorar está no livro de Isaías, no capítulo 6, verso 7, e diz: a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. A mensagem é: sou tocado pela graça de Deus quando Ele perdoa os meus pecados. Você já teve que dizer a alguém alguma coisa que não queria dizer? Isaías pensava não ser suficientemente bom para ser mensageiro de Deus. O Senhor, porém, usou um modo fora do comum para encorajá-lo. Certo dia, Isaías foi visitar o templo. De repente, lhe pareceu estar no céu, em um compartimento deslumbrante, olhando para cima em direção ao trono de Deus. Arco-íris resplandecentes, como que refletidos de um gigantesco diamante, dançavam através do espaço.
A vestimenta real de Deus era tão longa que cobria a base do seu trono e parecia encher o recinto. De um lado havia um altar sagrado na cor laranja brilhante, com brasas acesas, e dele subia uma nuvem de fumaça. E quem eram aquelas criaturas brilhantes e notáveis que voavam acima da cabeça de Deus? Isaías examinou as criaturas. Eram anjos chamados serafins e tinham 6 asas. Com 2 das suas asas, eles cobriam o rosto, para não olharem para Deus por ele ser muito santo. Com as 2 outras, eles cobriam os pés, provavelmente para que não tocassem a Deus. E com as outras 2, voavam acima da cabeça de Deus. Todo o recinto ressoava com a bela música dos anjos. A música era tão forte e majestosa que fazia os portais estremecerem. O corpo inteiro de Isaías tremia e logo a fumaça encheu o recinto. Mas Isaías percebeu que aquilo não apresentava perigo, era algo santo. A presença de Deus parecia ser uma parte da fumaça que circundava Isaías com calor. Mas o que os anjos cantavam? Isaías cuidadosamente prestou atenção. Eles cantavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. E quando Isaías percebeu onde estava, ele começou a falar. Aqui não é meu lugar. Eu disse coisas que não deveria ter dito. Eu vivo com pessoas que não são bondosas umas com as outras o tempo todo. Não tenho sido bondoso com essas pessoas. Não sou suficientemente bondoso para permanecer na presença de Deus. Entretanto, aqui estou. O que Deus fará comigo? Enquanto ele permanecia ali com o rosto voltado para cima, ele viu um dos anjos de 6 asas voar em direção ao altar. O anjo tomou uma tenaz, que é uma espécie de pegador, e muito cuidadosamente apanhou uma brasa viva e tocou com ela nos lábios de Isaías. A brasa não feriu nem queimou seus lábios. O anjo disse muito suavemente para Isaías: Veja, isso tocou seus lábios. Por isso a sua culpa será removida. Uma maravilhosa sensação de alívio veio sobre Isaías. Os seus pecados desapareceram em um momento, e antes que ele pudesse agradecer a Deus pela bênção, ele lhe falou com bondade. Falou como um bondoso pai, preocupado com seus filhos, porque eles não lhe ouviam. Então Deus disse: A quem eu enviarei para levar minhas mensagens ao povo? Rapidamente, Isaías respondeu: Estou aqui. Envia-me. Com renovado amor a Deus, Isaías estava pronto para ser o seu mensageiro. Deus não forçou Isaías a ser um profeta. Ele primeiramente mostrou o seu amor a Isaías e então permitiu que ele se apresentasse como voluntário. Esse foi o grande começo. Durante 60 anos ou mais, Isaías transmitiu mensagens divinas ao povo de Deus. Deus amava Isaías justamente como ele era. Nós chamamos isso de graça do amor. E Deus ainda alcança cada um de nós com esse amor. Deus nos oferece a mesma promessa de perdão que ele deu para Isaías. Se você crer nele e confessar os seus pecados como Isaías fez, o presente do perdão será seu. Deus é um pai que cumpre as suas promessas. Ele sempre amará você. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para meu caminho. Acabo de citar o Salmo 119, no seu versículo 105.
O título de nossa mensagem de hoje, que já foi postado em cartaz digital para muitos, é o seguinte: não desprezando o chamado, nem largando o cajado. Todo pastor tem seu chamado, o chamado que muitos chamam de vocação. Mas ter cajado é prerrogativa dos bispos. Mas será que temos também, cada um de nós, pastores, o seu cajado? A passagem que nós vamos nos inspirar inicialmente para este sermão, o qual eu fiz questão de gravá-lo com todos os meus paramentos de pastor, do chamado que eu assumo e não abro mão. A passagem que foi escrita por Paulo para Timóteo, o seu filho na fé, que eu mesmo considerava como se fosse um filho de sangue. A segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 7. Muito conhecida essa passagem. Diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Essas extraordinárias palavras de Paulo ganham maior sentido quando consideramos o contexto das mesmas. Ele escreveu essas palavras em circunstâncias extremamente desfavoráveis. Ele estava em Roma. Este seria o seu último encarceramento. E ele estava sem nenhum conforto. O clima de execução já pairava no ar. No corredor da morte, ele examina sua trajetória desde o seu chamado por Cristo e imortaliza seu testemunho final. As palavras, elas são sublimes, muitas vezes repetidas em sermões meus e de vários pastores. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Nada de incerto, nenhuma dúvida, nenhum desânimo, nenhum ressentimento. E ele ainda observa na carta que escreve a Timóteo, essa que eu mencionei, a segunda, no mesmo capítulo, no versículo 10. Demas me abandonou. E ele ainda, na segunda carta que faz a Timóteo, também no capítulo 4 e no versículo 16, ele faz alusão a Alexandre, o latoeiro, essa profissão que até pouco tempo eu tinha dúvida o que seria um latoeiro, mas o latoeiro era um funileiro, um profissional que trabalhava com latas, com flandes. Diz assim: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. E falando da igreja em Roma, ele ainda observa nessa mesma carta: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Demas é mencionado em duas outras epístolas escritas pelo próprio apóstolo Paulo.
a escrita aos Colossenses, no capítulo 4, o versículo 14, e no versículo 24 da carta única de Filemão. Ele é indicado como um dos co-obreiros, alguém do círculo íntimo do apóstolo, mas que desiste do chamado, abre mão do chamado. E o apóstolo Paulo justifica dizendo que ele, amando o presente século, esquece o seu chamado. Alexandre, o latoeiro, é mencionado no outro trecho, na primeira epístola que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 1, do versículo 20. Alexandre, esse era membro da igreja, mas era um blasfemador. E o apóstolo Paulo diz que ele lhe causou grandes males. Talvez tendo apresentado acusações contra o apóstolo perante o império e ainda precipitar, causou-lhe mais intensidade em sua condenação. E o pior ainda é que dos irmãos de Roma ninguém o assistiu. Na epístola aos Romanos, no capítulo 16, Paulo cita aproximadamente 30 pessoas que são membros efetivos, juntamente com seus familiares, nome a nome, mas todos o abandonaram. Paulo está escrevendo a um amigo, tido como filho seu, Timóteo, e faz referência a outro co-obreiro, Marcos, indicando que Lucas permanecera ao seu lado. É isso um testemunho nessa segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 4, o versículo 11. O que Paulo está dizendo para nossos dias atuais? Que eu e você poderemos preservar a fé, apesar daqueles que nos desapontam. Nós poderemos não desprezar o chamado, a vocação, apesar dos Demas, apesar dos Alexandres latoeiros e de todos aqueles que de uma hora para outra ficam indiferentes. Paulo ainda está afirmando outra coisa. Eu ou você poderemos manter a fé em comunhão com os Timóteos, com os Marcos, com os Lucas da igreja. Você já os viu? Homens como esses exemplos, onde nós estamos nos congregando? Finalmente o apóstolo Paulo conclui a sua segunda epístola a Timóteo, nos versículos 17 e 18, onde ele escreve assim: o Senhor permaneceu comigo e me ajudou de tal maneira que eu pude corajosamente pregar um sermão inteiro para todo mundo ouvir. E o Senhor livrou-me de ter jogado aos leões. Sim, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Eu e você poderemos preservar a fé, nosso chamado. Nós poderemos não largar
nem o cajado, nem a vara, que fala o Salmo 23. A tua vara e o teu cajado me consolam. Perceba, o cajado serve para apoio ao pastor. A vara serve para disciplina às ovelhas. Nós não podemos largar nem o cajado nem a vara. Nós não podemos desprezar nossa vocação, nosso chamado. Portanto, apesar daqueles que nos desapontam, vamos manter em associação com aqueles que não nos decepcionam. Acima de tudo, eu e você poderemos guardar esta fé, a fé nele, que certamente derramará seu poder sobre nós e nos protegerá até a entrada final do seu reino. E para completar a nossa mensagem deste sermão, eu poderia ainda dizer que Jesus, acima de tudo, é melhor do que tudo. Ele é melhor que qualquer posição que você possa almejar dentro da igreja. Ele é melhor que qualquer pretensão que você queira dentro do clero. Em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 4, diz assim: assim ele tornou-se muitíssimo maior do que os anjos, como se prova pelo fato de que o seu nome, Filho de Deus, que ele herdou do seu Pai, é muitíssimo maior do que os nomes e títulos dos anjos. A epístola aos Hebreus, que nós não sabemos ao certo de quem é a sua autoria, particularmente eu acredito a Lucas. A epístola de Deus foi escrita como um estímulo, uma palavra de exortação. É um sermão destinado aos cristãos do primeiro século. A maioria da audiência desta carta era de origem judaica e havia sido cristã por algum tempo. Eles se lembravam da pregação dos apóstolos, dos milagres experimentados e da poderosa ação do Espírito Santo. Nos primeiros anos, eles haviam sofrido insultos, perseguições, confiscação de propriedades e tinham sido banidos das sinagogas. Progressivamente, eles se cansaram, ficaram desanimados. Com o passar do tempo, corriam o risco de se tornarem vítimas do pessimismo crônico. O perfil desses cristãos apresenta uma grande correspondência com os cristãos modernos da nossa época. Também nós, às vezes, nos tornamos deprimidos, desanimados, frustrados e pessimistas quanto ao resultado de termos aceito a Cristo. Pela negligência da fé, passamos à descrença. Da descrença, passamos ao endurecimento do coração. Desse ponto em diante, facilmente chegamos à dúvida sistemática e a renúncia pública de Cristo está apenas a um passo. É por isso que tantos, mesmo sendo membros, mesmo sendo pastores, negligenciam o chamado, largam mão do cajado e da vara. Mas isso não pode acontecer. A epístola de Hebreus exorta, ou seja, encoraja aos hebreus a se aplicarem também a nós, que muitas vezes olhamos a vida cristã como se através de vidraças partidas. O argumento central da epístola aos Hebreus é que Jesus é melhor do que tudo.
o que aqueles antigos cristãos haviam conhecido antes no judaísmo. Jesus é uma revelação melhor do que aquela dada aos pais. Seu nome é melhor do que o nome de todos os patriarcas. Ele é um líder melhor do que Moisés, um sacerdote melhor do que Arão. Trouxe um sacerdócio superior ao sacerdócio levita. Ele estabeleceu um concerto melhor. O evangelho é maior e melhor que a lei. O Calvário é melhor que o Sinai. Seu sangue é melhor que o sangue de touros, bodes e ovelhas sacrificadas nos holocaustos. Em Cristo esperamos um país melhor do que a Canaã do sonho israelita. Esperamos a nova Jerusalém do alto, a celestial, melhor que a velha cidade, capital do judaísmo. Concluindo, Jesus é melhor para mim e para você. Ele é superior a tudo o que eu ou você tenhamos deixado ou pretendido deixar. Nada poderemos comparar a sua excelência. Não olhemos para trás em saudosismo. Não venhamos a pretender aquilo que não faz parte do nosso chamado, da nossa vocação. Não larguemos esse nosso cajado e vara. Ele, Jesus, é superior a tudo o que nós já conhecemos. E não importa quanto ou o que nos ofereçam, Jesus cobre qualquer oferta. O pão que desceu do céu, o maná superior ao dado no deserto. Oremos, irmãos. Senhor bondoso que estás nos céus, Senhor que manda por meio do amor de Jesus Cristo o Espírito Santo acampar sobre nós e em nós, fortalecer o nosso chamado, nos dá força para nos agarrarmos ao cajado que nos apoia e à vara que conduz as ovelhas que são tuas, Senhor. Nos perdoa porque de vez em quando vem pensamentos que nos levam a querer nos desviar dessas dádivas e dons e graça que tu tens dado a cada um de nós. Como sacerdotes, chamados e vocacionados a levar ovelhas para o teu reino, eu te peço o teu fortalecimento e para nossas ovelhas a tua força, o teu ânimo, o revelado teu santo e reto caminho. Assim nós oramos em nome daquele que é melhor do que tudo, teu Filho amado Jesus, que vive e reina contigo eternamente. Amém. Uma feliz semana para todos vocês, em Cristo Jesus. Amém. Me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde todo poderoso está assentado em teu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração.
Santo, santo eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar, em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Hoje eu sei que este lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta, e coroa até temos. Ali cantaremos com os anjos, voaremos com arcanjos, onde livre viveremos, e pra sempre então diremos: Santo, santo eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar, em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Aleluia, aleluia, Toda igreja precisa se manter. É impossível a igreja sozinha, sem ter nenhuma contribuição, poder subsistir, a não ser que os membros possam contribuir com seus dízimos e com suas ofertas. Toda igreja é assim. A igreja que você frequenta precisa deste tipo de contribuição para continuar fazendo o seu papel como agência do reino de Deus neste mundo. A Cafarnaum, nossa paróquia, precisa de sua contribuição em ofertas, em dízimos. Quando você devolve os dízimos ou proporciona uma oferta de amor, a igreja consegue, com esses valores, realizar toda a sua obra neste mundo. Portanto,
tenha um pouco mais de liberalidade com seus bens materiais, ofertando e devolvendo os dízimos. Afinal de contas, eles não são seus. Tudo que nós ofertamos ou devolvemos vem do nosso Senhor Jesus, o Senhor da glória, o Senhor que também é Rei de todos os tesouros deste mundo. Nós não temos nada, nós apenas usamos. Somos mordomos daquilo que é de Deus. Portanto, o número da conta que aparece nesse momento é o número da conta que você pode fazer um depósito a favor da Cafarnaum. Não está no nome da Cafarnaum, mas está o nome deste pastor aqui, o pastor Getúlio Gutenberg, que no primeiro momento, na primeira oportunidade, vai fazer chegar esses valores aos caixas da nossa igreja. Assim, faça isso no nome de Jesus. Amém. Esta Eucaristia celebraremos com intenções e votos, as quais apresentaremos a seguir.
tendo cada família separado a sua porção de pão e o seu pouco de vinho, vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor com as seguintes palavras. Pois o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazeis isto em memória minha. E depois da ceia, ele tomou o cálice e, tendo dado graças, lhes entregou, dizendo: Bebei todos deste, porque este é o meu sangue, sangue da nova aliança, que é derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. Agora digamos as 3 frases que sempre assim procedemos quando celebramos a ceia. A tua morte, Senhor, nós anunciamos. A tua ressurreição nós proclamamos. E a tua vinda nós esperamos. Vem, Senhor Jesus. Portanto, ó Pai, seguindo o mandamento de teu Filho, comemoramos até que ele venha a sua vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão, dando-te graças pelas inumeráveis bênçãos que por ele recebemos. Aqui te apresentamos a oferta de nós mesmos e humildemente suplicamos que aceite este nosso sacrifício de louvor e ação de graças, e te dignes abençoar e santificar com teu Espírito Santo a este pão e vinho, para que nós, revestidos da tua graça e bênção celestial, sejamos unidos com Cristo em tua santa igreja, mediante o mesmo teu Filho, nosso Senhor, por quem e com quem, na unidade do Espírito Santo, seja toda a honra e glória a ti, ó Pai onipotente, por séculos sem fim. Amém. E agora, de mãos aclamando aos céus, nós vamos orar como assim ensinou o nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E agora você, com o seu pão que você separou e que já está consagrado mediante as palavras ditas anteriormente, nós partimos o pão e afirmamos que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. E agora, simbolizando o vinho em porção individual que você separou, nós também afirmamos que esse vinho é o sangue de Cristo,
E todos juntos poderíamos dizer assim: pois nós, embora tantos em nossas casas, somos um só corpo. Saudemo-nos uns aos outros com o abraço fraternal do nosso Senhor Jesus Cristo. E logo após, tome do seu pão e do seu vinho, pois os mesmos já estão consagrados pela graça do nosso Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, chegamos ao final de mais um culto, com a certeza de que a palavra ministrada encontrará campo fértil em nossos corações. Assim como o salmista, rogamos a Deus que nos dê a sua graça e sua bênção, e que sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que o amor de Deus nos una, que a paz de Deus nos envolva, que a coragem de Deus nos sustente em mais uma semana e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. E hoje eu vou dar as despedidas finais. Sou eu que vou dizer assim: ide na paz de Cristo, sede corajosos, fortes, no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Agora quero escutar da casa de cada um de vocês: aleluia! Aleluia! Aleluia!